que o planejamento influencia diretamente o nosso posicionamento, eu não tenho a menor dúvida. Eu sou Santucci, estamos começando mais um 95.5, onde 5% das pessoas nesse mundo fazem a diferença. Muito bem, vamos pensar no planejamento como uma palavrinha que surgiu lá na França, que tinha a ver com a planificação, com planejar, né? Tornar plano, criar objetivos que fossem alcançáveis. Muito bem, esse conceito está intimamente ligado à arquitetura. E nós sabemos que os grandes arquitetos ou o exercício da profissão da arquitetura precisa necessariamente dos conhecimentos, além de álgebra e geometria, mas também de sociologia, psicologia, vida pública, né, vida política. Enfim, é necessário ter um conhecimento mais amplo até para entender quais são os impactos urbanos que aquela obra que está sendo arquitetada ou planejada vai causar nessa vida das pessoas que estão ali à sua volta e, claro, da própria pessoa ou das pessoas que vão usar aquele, vamos dizer, aquele imóvel que está sendo arquitetado. Muito bem. Usando essa prerrogativa, eu diria que quando você faz o teu posicionamento pessoal, você precisa pensar também nas direções em que teu posicionamento vai impactar. E, obviamente, se não tiver um planejamento, isso é simplesmente ideias, né? E ideias sem construção são meras alucinações. Ótimo. Pensando assim, se eu me planejo dentro de um objetivo, dentro de uma perspectiva, eu começo a criar não só um posicionamento significante, mas um posicionamento poderoso, onde as pessoas conseguem também identificar aquilo que eu me predisponho a fazer. É bem curioso porque, se a gente pensar nessa ótica mais shakespeariana, onde, né, a vida é um grande teatro e nós estamos ali naquele palco e as pessoas à nossa volta são a plateia, eu diria que quando a gente coloca luz sobre aquilo que nós vamos fazer, aquilo que nós vamos desempenhar nesse palco, seja um palco social, seja um palco familiar, seja um palco profissional, você precisa saber como essa história vai se desenrolar. E isso é o planejamento. E aí talvez fique mais fácil entender que o planejamento seja um roteiro, seja uma forma de poder desempenhar um papel com um objetivo, ou seja, aonde eu quero chegar com isso? Qual seria, neste caso, a minha última fala, por exemplo? Qual seria o objetivo daquele enredo? Como eu me posiciono diante disso, com a força que eu vou colocar para desempenhar esse papel, ou para ser uma atriz, para ser um ator, dentro disso, é que também vai dar a dimensão do meu planejamento e do meu posicionamento. Fica mais interessante entender a vida por algo próximo, e isso também é uma forma, por exemplo, do meu próprio posicionamento. Eu me posicionei há muitos anos como uma pessoa da comunicação que procura uma linguagem que seja analítica e que faça também contrapontos, né, criando análises que possam ser entendidas, ou seja, descomplicando a estrutura de uma informação para que ela possa ser mais palatável, né, para que a gente possa entender de uma maneira mais simples, inclusive, a própria linguagem, né? Então, se você pensar no seu posicionamento, aquilo que você quer chegar, aquilo que a sua marca quer ir, você naturalmente vai precisar de um bom planejamento. E isso é o que essas pessoas que fazem a diferença, realizam na sua vida. Elas criam, antes de qualquer coisa, um planejamento para chegar aonde querem chegar. E junto, nessa mesma medida, com aquilo onde você quer chegar, você começa também a entender como se posicionar. Mais um exemplo para ficar isso ainda mais palatável, nós podemos pegar um produto, por exemplo, né? Um produto tem um posicionamento e muitas vezes no seu lançamento, ou seja, ele foi planejado para ter uma vida, planejado para ter uma imagem, planejado para cumprir uma função específica. E muitas vezes no seu lançamento, verifique-se, por exemplo, que ele está desencaixado
na questão de preço, por exemplo. Então, o que eu faço? Eu organizo o meu posicionamento deste produto para que ele possa se encaixar diante do cenário em que ele está, ou seja, dentro deste palco, a plateia entendeu que esse produto precisa de um certo encaixe. E aí vem algo bastante interessante e poderoso. Se você entendeu que este é o posicionamento correto, firma o pé e segue adiante, mesmo que isso te custe um pouco mais de tempo. Se você entendeu que não, isso foi uma falha de planejamento, corrija o teu posicionamento e siga adiante. Eu espero que essa seja uma visão interessante sobre o planejamento e como ele entrar na sua vida e fazer de você uma pessoa que faz a diferença. Eu sou Santucci e até o próximo 955.